Estudar o fim da vida será a tarefa do Polo de Passo Fundo dentro do Observatório da Bioética, lançado na semana passada em todo o estado pela Igreja Católica, com participação de instituições de ensino. É claro que este tema tem participação aqui da Universidade de Passo Fundo. E o Estúdio 4 abre um pouco o assunto e recebe aqui o professor de filosofia Nadir Antônio Pichler, que vai coordenar o núcleo de Passo Fundo, e a professora do mestrado em envelhecimento humano, aqui da UPF, Marilene Rodrigues Portela. Aliás, o mestrado terá um papel fundamental nessa discussão. Eu vou começar a nossa conversa fazendo uma provocação aqui, professores. Sim. Para um paciente em estado de saúde terminal, é mais apropriado permanecer internado em uma unidade de tratamento intensivo, numa UTI, ou passar os últimos momentos em casa? Olha que profundo isso, não é? E esse tema, esse questionamento, ele vai fazer parte de um dos grupos de discussão do Polo de Passo Fundo, não é mesmo, professor? Sim, realmente. Obrigado pelo convite e é um prazer estar com a Marilene, com vocês, para falarmos sobre bioética. Realmente, é uma das temáticas que vai fazer parte da nossa discussão. Desde já anunciando que são questões complexas, são questões novas, oriundas das tecnologias e das mudanças culturais presentes nos últimos anos, nas últimas décadas, na sociedade num todo. Então, a revolução dos valores da tecnologia estão trazendo novos desafios. E um dos desafios é esse, em relação ao fim da vida, em relação às pessoas, pacientes terminais, em estado que não tem mais o que fazer em termos de recuperação, mas que requerem cuidados, requerem a atenção da família, da sociedade e das instituições de saúde. Uhum. O tema, professora, fim da vida, não é? Veio parar essa discussão em Passo Fundo porque tem alguma razão específica? Acredito que se trata da relação que se tem dos estudos no programa de pós-graduação em envelhecimento humano, né? Que agora temos também, vamos começar agora com o doutorado, que já está aprovado, né? Mas o mestrado se dedicou a tratar de muitas questões que se estabelece uma interface com a bioética. E sobre a questão que levantavas no início, né? Essa provocação, eu acredito que se trata de um dilema que muitas famílias vivenciam. A nossa cultura não nos prepara para a morte. Nós soubemos que ela virá em algum momento, mas a morte anunciada, porque não deixa de ser uma morte anunciada, uma condição que a gente chamaria de paliativa. Quando se está numa situação assim, a família muitas vezes ela não se encoraja e ela não tem suporte para cuidar. Por mais que as pessoas às vezes se preparem, o preparo às vezes exige uma demanda de cuidados mais complexos. Evidentemente que a UTI não é um lugar para uma fase terminal, exceto se precisar de algum dispositivo, de algum equipamento que esteja à disposição numa unidade de tratamento intensivo. O mais recomendado seria nós termos as unidades paliativas, nós termos condições de acompanhar os cuidados paliativos, que são os cuidados no fim da vida. E isso é uma iniciativa hoje que as instituições já estão adotando, já estão se preparando, porque é uma realidade, como disse o professor Nadir, né? Nós temos um desenvolvimento na área de tecnologia em saúde e isso aí prolonga a vida. E muitas vezes numa condição de enfermidade crônica, terminal, né, nós temos que aguardar o desfecho, mas precisamos dar todo o conforto
e oferecer a dignidade, porque morrer que seja um evento digno. Sim, e olha só quantos sentimentos estão envolvidos nesse processo, né? Porque a família, ao mesmo tempo que muitas não têm condições de cuidar esse paciente que está lá numa unidade de tratamento intensivo, sendo mantida a sua vida por aparelhos e por tecnologia que a gente tem disponível, de outra parte ela não consegue tomar uma decisão legal, porque ela não pode legalmente tomar essa decisão, e nem outro tipo de decisão, porque ela tem sentimentos aí de culpa, de perda, que ela tem que trabalhar. Essas questões serão debatidas nesses espaços que se criam com o Observatório da Bioética? Sim, serão questões também que envolvem isso. Ali você levantou uma questão fundamental, que é a questão em relação aos sentimentos, em relação a uma doença. Uma doença, ela vem por acaso ou pode ser prevista, faz parte da natureza humana, mas as pessoas torcem que ela não aconteça. E quando ela acontece, envolve essa complexidade. Então, também concordo com a Marilene que uma UTI não seria o melhor local para a pessoa, mas há situações em que há necessidades de aparelhos, de medicamentos e fica difícil manter em outros locais. Mas os cuidados paliativos parece que é um aceno e há uma iniciativa em nível de Brasil, em nível mundial, de se estender tudo isso de forma gradativa, onde que as pessoas possam passar os últimos meses, últimas semanas, os últimos dias de vida com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de sossego. E até uma oportunidade para repensar, se é possível repensar, se é em estado de consciência, e para a família também fazer uma análise da situação. O ideal seria o cuidado na família, mas a desestruturação familiar, problemas financeiros, e nem todos têm acesso à tecnologia, fica difícil. Então, parece que uma mescla entre UTI, cuidados paliativos, e na medida do possível, se a família pode estender ajuda, entender a situação, seria fundamental. Muitos povos têm, dentro da sua formação, dentro da sua cultura, eles têm melhores condições de conviver com o ser morrente. Nós, os ocidentais, nós não temos essa cultura. Nós observamos muitas vezes quando a pessoa ela já está nesse estado terminal, ela já tem uma finitude encaminhada. Mas qualquer agravo que dê, a família se sensibiliza e a primeira decisão dela é correr para o hospital. Que é que ela quer manter aquela Isso, vida, e muitas se sentem impotentes de acompanhar a morte. Então, são questões que a gente precisa trabalhar na sociedade mesmo, é a questão da velhice e da morte, porque à medida que nós vamos avançando nos anos, nós nos aproximamos mais. Nunca se sabe. Qual vai ser o tempo, porque muitos morrem muito jovem também. Mas, quando se chega na velhice e se chega numa condição de enfermidade, tanto a própria pessoa, às vezes, também não se encontra preparada. Algumas, às vezes, em função do seu sofrimento e da sua dor, elas desejam morrer. Pois é, que aqui tem um segundo bloco de discussões que vai ser o suicídio assistido, que é quando a pessoa não deseja mais permanecer naquele sofrimento de dor e prefere, então, dar fim à vida. Mas daí de que forma, não é? O que é o suicídio assistido? Dá para a gente... Olha, eu acredito que esse tema do suicídio assistido nós temos que levantar na sociedade. Nós temos também que trabalhar as questões legais, né? E também temos que nos preparar, né? Como que nós vamos direcionar o suicídio assistido? Como que onde é que está a ética disso? E como que nós vamos interpretar? Porque às vezes o suicídio, a decisão de uma pessoa por se suicidar é porque ela não está conseguindo suportar algo, porque o desejo dela é pôr fim naquele momento. Mas, e como conduzir isso? Nós também temos que observar os aspectos cognitivos, a questão da saúde mental. Então, é um dilema que vai permear muitas discussões dentro do observatório
E como o professor Nadir disse no início da nossa conversa, a complexidade e a multidimensionalidade dessas temáticas, nós precisamos trazer para a mesa, né? O sociólogo, o psicólogo, o filósofo, o teólogo, né? A própria comunidade que acompanha também, para que ela se prepare para discutir. Porque o que a gente observa muitas vezes? A decisão de uma pessoa, ao mesmo tempo em que tem alguém que é solidário com a decisão, existe, por outro lado, às vezes um cerceamento social muito grande em relação à família. Pois eu ia falar do preconceito, não é? E nessa onda de conservadorismo que a gente está vivendo no mundo, o preconceito, às vezes, ele fala mais alto quando se tem que tomar uma decisão que tem que ser questionado eticamente e também legalmente, não é, professor? Sim, procede. Algumas décadas parece que a humanidade avançou em termos de novos valores, questões éticas a repensar. Inclusive a questão da morte agora está vindo à tona com o avanço das tecnologias, conforme nós falamos. Mas, eventualmente, surgem questões mais conservadoras que impedem, por exemplo, a própria questão do aborto, como discutir, como analisar. Não é uma discussão de estar a favor ou contra, mas é ver a situação, a precariedade pelos milhões de abortos que são feitos no Brasil de forma clandestina e acaba repercutindo lá numa internação, e o SUS banca com essa questão. Morte precoce de mulheres, né? Isso. Então, a questão é colocar o assunto na mesa mesmo. Exato. Discutir quem trata da questão da saúde da mulher, discutir com a igreja determinados assuntos, discutir com a sociedade e, principalmente, nesse encaminhamento, o papel dos profissionais da área da saúde, né? Porque o preconceito, como dissestes antes, o preconceito eu construo a partir dos meus valores, das minhas crenças, da minha fundamentação enquanto constituição de família, enquanto constituição religiosa. Então, isso às vezes interfere também na tomada de decisão. E o profissional, falando em especial do profissional da saúde, ele tem que ter um posicionamento de assistir num momento desse. Então, a minha questão pessoal, se sou contra ou a favor, no momento em que eu sou profissional e me deparo com a situação, eu necessito dar um encaminhamento. E por isso essa discussão, essa ilustração da questão do tema do aborto é uma, assim como a questão da morte assistida também, né? Exato. Bom, a gente vai fazer um intervalo, professores, mas a gente retorna em seguida para esse tema que é palpitante. Observatório da Bioética é o tema desta semana do Estúdio 4. E a gente estava falando de preconceito, de uma volta aí para o conservadorismo mundial. E tem também a questão do fundamentalismo, né, professor? A questão do fundamentalismo é interessante. Nós estamos também numa época, em termos de tendência. A religião está novamente fazendo parte da vida das pessoas. Foi algo fundamental nas sociedades tradicionais e agora está voltando. Isso é muito bom. Porém, tem uma questão que ficamos em alerta, que é o fundamentalismo. Você fazer interpretações equivocadas, errôneas, ou de baixo nível, de textos bíblicos, tudo isso, e querer levar para a vida prática. Então, ali tem um perigo. Então, é boa essa iniciativa, mas quando discussões de ponta, questões complexas, por exemplo, suicídio e outras questões de aborto relacionadas à questão da morte, vêm à tona. E o fundamento, aliás, o principal, quando as pessoas não conseguem ouvir as diferentes visões de mundo sobre o mesmo problema, isso torna-se uma questão muito, muito complexa que gera muita violência. Então, nós estamos nessa época onde que também, de um lado, se convida profissionais, pesquisadores, e quem está lá na ponta, quem sofre, por exemplo, a mulher, ou as pessoas diretamente envolvidas com essa situação, para ouvir e ver o que dá para pensar.
Claro que o Observatório de Bioética não vai dar uma solução definitiva, porque parece que, por enquanto, nós não temos. É uma questão a ser discutida de forma interdisciplinar, as várias áreas, de forma multiprofissional, em forma de rede e em forma de conexão. Então, são conexões de ideias que vêm e, gradativamente, o Observatório também vai apresentar algumas possíveis reflexões, possíveis saídas para profissionais, para as pessoas envolvidas, para as pastorais, por exemplo, pastoral do idoso. A pastoral da família. Da família, da igreja, da Arquidiocese de Passo Fundo, que possam usufruir dessas reflexões e aplicar no dia a dia, dando possíveis explicações e possíveis saídas para pessoas e grupos. Agora, olha o quanto é importante esse trabalho, esse movimento, vou chamar de movimento, porque ele vai ser um espaço onde todas as ideias serão colocadas, não tem nem contra nem a favor, as ideias serão colocadas para que as pessoas pensem sobre. E também vai ser colocado aqueles dilemas práticos que as pessoas vivem no cotidiano. Me ocorre um momento em que a gente fez uma visita numa família uma vez, e sobre essa questão de como a crença, a religião dentro da própria família às vezes causa dilemas, porque uma mãe em fase terminal, na sua constituição toda, ela tinha sua fé, sua crença religiosa, só que agora naquele momento, quem estava gerenciando o cuidado era o filho, e o filho não admitia que as pessoas da religião da mãe frequentassem sua casa. Porque ele tinha uma fé diferente, uma nova crença. Então, isso também é um dilema, às vezes, dentro da família, que envolve a autonomia da pessoa, né? Principalmente quando se chega na velhice. Esse também é um dilema ético que se passa quando se retira a autonomia de alguém, quando um filho assume o papel de pai dos seus pais e tem que gerenciar o cuidado. Então, são problemas que a gente vive no dia a dia, no contexto das famílias, e que devem e merecem uma discussão maior num contexto desse que a gente tem como proposição no observatório. E também é mais uma ideia em relação ao conflito de gerações, né? A relação intergeracional, ela também não... As universidades, as escolas, todas as instituições não conseguiram construir uma relação adequada, uma relação mais de equilíbrio. Então, há extremos. Há uma preocupação em relação ao início da vida, isso é fundamental, mas em relação ao processo de envelhecer, o processo de morrer, finitude, terminalidade, fim da vida, ainda há poucos estudos em nível mundial. Mesmo que exista a era do envelhecimento humano desde 1975, então nós estamos engatinhando ainda em relação a pesquisas envolvendo o envelhecimento humano. E a questão da morte, obviamente, sempre foi um tabu e ainda vai continuar sendo. Então, enfrentar essas situações limites requer muita paciência. Bom, esse exemplo que a senhora trouxe, professora, pode entrar aqui no testamento biológico, não é? Que é um dos blocos de discussão, que diz o seguinte: hoje é possível deixar estabelecido um testamento físico, mas aí quando a pessoa chega no seu final, ela pode querer deixar um testamento sobre as decisões que ela quer no fim da vida. Sim. Inclusive que os aparelhos sejam desligados ou que sua religião seja respeitada nesse momento. Né? A vontade, quando você deixa testamentada, né? E por isso que é importante discutir com a sociedade. Por exemplo, eu hoje, nas minhas condições cognitivas, nas minhas condições de saúde, eu tenho capacidade de discernimento para dizer o que eu desejo quando eu vier a uma condição de terminalidade. Eu quero deixar meus órgãos para uma instituição de pesquisa, eu quero que meus órgãos sejam aproveitados para o transplante de alguém. Qual é a minha vontade sobre a minha condição cognitiva naquele momento? Eu me recordo que num outro momento eu estava comentando com a minha filha e eu disse assim, olha, se um dia me acontecer de eu ficar demenciada, não, mas eu vou te cuidar. Eu digo, não, eu quero que você seja responsável do meu cuidado instrumental.
mas que você saiba gerenciar o meu cuidado. Então, isso é uma vontade que você expressa, mas é uma vontade, muitas vezes, que você tem que deixar registrada. Porque as famílias funcionam... O aspecto legal disso é muito importante. As famílias funcionam de modo diferente, principalmente as famílias onde tem filhos, 2, 3 filhos, um tem uma profissão de fé, o outro tem uma crença diferente, um decide que dá para desligar os aparelhos, o outro entra em conflito e não deixa, e daí acaba gerando um conflito na própria família, no momento em que todos tinham que se exercer uma solidariedade entre eles. Daí começam os descompassos, as desavenças, os desafetos que se postergam posteriormente. Exatamente. O princípio da autonomia, muitas vezes, numa idade mais avançada, não é considerada, não é muito valorizada. A pessoa tem consciência, a Marilene coloca muito bem o desejo da pessoa em relação aos seus órgãos, ao seu corpo, em relação aos seus cuidados que a pessoa tem. E, na medida do possível, respeitar isso é algo fundamental, porque a pessoa vai com mais segurança. Mas parece que o pano de fundo, novamente, está em relação ao processo de morte e morrer, né? Que é uma questão de tabu presente ainda na sociedade e que nós começamos a discutir de forma aberta, de forma mais ampla. Mas aí envolve muitas questões, porque hoje cada um tem sua visão e é o princípio da autonomia também. Por exemplo, uma criança de 5 anos já emite sua opinião. Então, uma pessoa de 50 anos tem uma opinião mais madura. Uma pessoa que tem 70, 80, 100 anos de idade tem toda uma experiência de vida e muitas vezes as gerações mais novas não consideram isso como valor, como princípio, como fundamento, como uma crença. Então, há essa incompatibilidade. E também tem a questão da autonomia das pessoas com mais idade, 90, 80, 90 anos, que até então, né, souberam conduzir as suas vidas e daí chegam numa situação que precisam depender das outras. E muitas vezes reagem de uma forma agressiva a isso, porque não querem, não é? Tem tudo isso para ser tratado. E daí é um conflito mesmo. É um conflito. O saber do jovem se sobrepondo ao saber do mais velho. A questão do poder do mais jovem, às vezes do filho, dos filhos, dos netos, né, decidindo em relação aos seus entes envelhecidos, né? E nem necessariamente a pessoa perdeu sua autonomia, quer dizer, ela tem capacidade muitas vezes de fazer a sua tomada de decisão. Agora, todas essas discussões, e serão muitas aqui, eu tenho vários, são 9 blocos de discussões, tem sobre as unidades de terapia intensiva, os idosos dependentes, bioética e geriatria, entre outros temas. Como é que eles vão acontecer? Qual vai ser a dinâmica das discussões, professor Nadir? As discussões, elas já começaram agora em termos de afinidade. Por exemplo, nós ficamos com o fim da vida e daí já tem temas propostos conforme você elencou e a gente discutiu alguns. A partir dessas ideias gerais, dessas ideias centrais, outras questões, situações, problemas vão ocorrer. Mas a ideia é fazer reuniões periódicas, encontros periódicos, formação, produção de textos mais científicos, talvez até livros, e textos mais simples que possam servir de base. Então, tanto para o avanço em termos filosóficos, científicos, em termos religiosos, e questões mais simples, que essas informações, esses conhecimentos, cheguem até as pessoas de todas as visões de mundo, de todos os níveis de conhecimento. Porque é uma iniciativa que veio da igreja, né? E essa aproximação com a comunidade, com a ciência, não é? A religião e ciência se aproximando. Então, traduzir muitas vezes, né, os resultados dos estudos, das pesquisas, numa forma mais simples de acesso à população, porque nós também temos a pastoral da família que acompanha, né, e que vai fazer parte também. Em que momento a comunidade pode participar dos debates? Em eventos feito o lançamento do próprio observatório, né? Então, acreditamos que nós teremos momentos entre os membros do observatório para analisar, para fazer esse estudo, e momentos em que a gente vai socializar com a comunidade. Então, tem formas também de congressos, de seminários, né? Encontros. De rodas de conversa. Isso. E já tem uma página, está disponível, observatório de bioética.
Org, deve ser. Ponto Universidade Católica de Pelotas, ponto edu, ponto br. Então já tem disponível, tem pequenos textos em relação ao início da vida, fim da vida, políticas públicas. E a ideia é alimentar essa página, esse site. É gerenciado então pela Igreja Católica, obviamente, pela Universidade Católica de Pelotas, para que essas informações. E a ideia também é produzir vídeos, falando de profissionais, de pesquisadores, falando sobre temáticas, por exemplo, essas temáticas que a gente está discutindo, apresentando alguns nortes, alguns caminhos reflexivos ou de alívio para as pessoas que mais necessitam, estão em situação de vulnerabilidade. O mais importante aqui é o debate que está lançado para a sociedade, não é? Uhum. E o mestrado de envelhecimento humano, que é da UPF, vai contribuir muito porque já tem muita pesquisa nessa área. Sim, a gente tem, até foi elencado, né, na situação da abertura, nós temos já trabalhos que contemplando a questão da autonomia da pessoa idosa hospitalizada, a questão das relações familiares e a questão da violência intrafamiliar que ocorre, a questão dos cuidados à pessoa idosa dependente e toda a demanda que dá a sobrecarga do cuidador, o despreparo do cuidador e também a interface que se estabelece com as políticas públicas, porque são alinhamentos que nós temos no PPG aqui da UPF. Tá certo. Obrigado pela presença no Estúdio 4 desta semana. Muito obrigado. O Estúdio 4 volta na próxima semana e se você quiser rever este programa, acessa lá no canal do YouTube da UPF TV e até a próxima semana.